Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou pastor na comunidade Batista Betel em Francisco Beltrão, discípulo do apóstolo Ivo. Estou aqui mais uma vez para regar a semente da fé no seu coração. Eu gostaria de considerar e continuar considerando o que o texto de 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, nos fala sobre os últimos dias. O texto ali aponta para uma outra realidade, para o conflito existente entre pais e filhos, entre filhos e pais. Na realidade, essa sinalização que temos hoje diante dos nossos olhares está ligada aos relacionamentos interpessoais intrafamiliares no berço da família, sendo direcionado para esta relação complexa entre pais e filhos. Isso foi colocado, inclusive, dentro do contexto de uma letra, que é uma letra comum e secular do cantor Renato Russo com a sua banda Legião Urbana. Você me diz que os seus pais não lhe entendem, mas você não entende os seus pais. Dentro desse viés e dessa perspectiva contemporânea, apesar de ser a atitude da obediência esperada dentro do ambiente familiar, de fato, ela também é exigida em outros contextos, como todos os contextos sociais. A obediência é exigida dentro da realidade escolar. Você que estuda precisa estabelecer a obediência aos horários, aos protocolos escolares, às rotinas relacionadas ao ensino. Para você navegar na internet, você precisa obedecer os protocolos exigidos para sua identificação e as regras éticas de uso. Para que você possa se mover no trânsito, precisa obedecer à sinalização e instruções de locomoção. Quem frequenta cinemas, aeroportos, ambientes de lazer ou de viagens, certamente estará fadado à obediência do horário, sendo necessária a pontualidade, sob o risco de perder a sua viagem ou o seu direito de uso ao contexto de lazer do qual espera participar. Já que cercados estamos pela necessidade da obediência em todos os aspectos da vida, quanto mais antes aprendermos isto, melhor. E é no ambiente da família que tal treinamento deve começar. Mas a sociedade humana parece entender diferente. Em nossa geração e em dias anteriores, especialmente dentro do contexto da modernidade, levantou-se contra as referências familiares paternal e maternal uma ideia que insiste que não se deve estabelecer negações aos filhos, visando que eles mesmos devam escolher os seus rumos de vida, não entendendo o que nos diz, por exemplo, os textos bíblicos citados em Provérbios, como aquele texto que diz que a criança entregue à própria sorte é a tristeza de sua mãe. Ou o texto que diz: ensina a criança no caminho em que deva andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Na realidade, veio desta reflexão da modernidade a ideia de evitar estes nãos direcionados aos nossos filhos. De tal maneira que pais, sendo vistos como antiquados, conservadores ou retrógrados, eram aqueles que gostariam de manter os valores pertinentes. Eu me enquadro entre estes, porque entendo que os valores, princípios e normas serão sempre bem-vindos aos contextos disciplinares de vida. Desta forma, por não entender como eu entendo e como muitos pais entendem, a desobediência foi não apenas estimulada, mas abraçada como estilo de vida por muitos filhos em nossa geração. O resultado da ausência dos limites no lar desembocou necessariamente no contexto social e hoje, em plena pós-modernidade, há quem já diga que os limites precisam ser reestabelecidos. Mas não foi apenas Paulo que falou sobre isso, sobre o que aconteceria nos últimos dias. Jesus também falou sobre essa realidade, especialmente no que diz respeito ao relacionamento entre pais e filhos. E ele disse assim, que
Nos dias que antecederiam a sua volta, os pais se voltariam contra os filhos se voltariam contra os pais. Você é conhecedor de notícias e acompanha os noticiários, seja na internet, seja nos ambientes televisivos ou através do rádio e jornais. Você tem observado quantos conflitos entre pais e filhos? Quantas circunstâncias nos quais ou nas quais pais têm sido vitimados por filhos? Seja em situações absurdas, seja em conflitos que se esquentaram de momento e terminaram no óbito de algum deles? Pois é, Jesus falou sobre isso, sobre esses dias. E nós precisamos entender o porquê estas coisas acontecem. Mas é a mesma palavra que fala que os últimos dias seriam dias difíceis entre pais e filhos, que diz que também os filhos iriam se converter aos seus pais e os pais iriam se converter aos seus filhos. É o que nos diz o último versículo do livro do profeta Malaquias no Antigo Testamento. E eu quero dizer para você que se nos últimos dias acontecem tantas tragédias familiares, nos últimos dias também a possibilidade da conversão de corações mútuos, do pai ao filho, do filho ao pai, é realmente algo que tem sido vislumbrado pelos meus olhares e pelos olhares de todos aqueles que têm buscado ao Senhor. Nós temos visto pais retornando para casa, olhando para os seus filhos, pedindo perdão e reconciliando-se com eles. Temos visto filhos que têm se voltado para Jesus, e porque têm se voltado para Jesus, têm se voltado para suas casas e têm voltado a honrar os seus pais. São coisas tão belas assim que o Senhor nos permite ver nos últimos dias. É o que eu desejo que aconteça com você, com o relacionamento com o seu pai ou com os seus filhos, com a sua mãe ou com as suas filhas. Que o Senhor lhe abençoe, no nome de Jesus.